Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de abril de 2016. É uma quarta-feira, o verbete é de número 3.715. Ele tem 14 páginas, 55 logias e 17 máximos. O tema retromedo, que foi elaborado, segundo a especialidade, holominemosomatologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Sônia Batista. A Sônia Batista é um dos personagens aqui do livro 500 verbetógrafos, dos 500 verbetógrafos, né? Onde vocês poderão encontrar todos os outros verbetógrafos que compuseram aí o grupo, né, dos 500 primeiros, e vocês estão convidados a participarem dos 500 próximos, aqueles que já ainda não participaram ainda, né, aqui do nosso grupo. Então vamos lá, Sônia Barbosa Batista, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Desenvolvimento Urbano e Rural, mestre em Construção, brasileira natural de Belém, Pará, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2009, docente em Conscienciologia desde janeiro de 2013. O retromedo é o estado afetivo de aflição, angústia, apreensão, hesitação, insegurança, inquietação e perturbação, advindo de vivências traumáticas em retrovidas pela consciência, homem ou mulher, sendo registradas ao longo de lesão emocional na holomemória e, ao serem ativadas em neovidas por gatilho mnemônico holobiográfico, são interpretadas como sendo ameaçadoras ao micro-universo consciencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da auto-intimidação sem causa aparente, o holopensene pessoal da ameaça ao holossoma, o holopensene pessoal do risco iminente, os pensenes revelando retropensenes, o holopensene da autopesquisa seriexológica, o holopensene recinológico e o holopensene da pacificação íntima. Na fatologia, nós temos o medo filogeneticamente herdado, as várias faces do medo na história, a emoção básica ancestral, o controle de indivíduos, a manipulação de pessoas, a deturpação de ideias, o travão evolutivo, a autopreservação excessiva, a redução da lucidez, a paralisação da evolução, a desconstrução do choque emocional, a recordação do fato retido, a aclaração da emoção tóxica, a percepção sensorial, fisiológica e bioquímica do soma, a atenção às situações passíveis ao medo, a higiene consciencial ignorada, a maximização da intercompreensão pela autocompreensão, a recuperação de cons magnos, a compreensão da velocidade evolutiva, a valorização do aqui e agora existencial para exercer a tenacidade, a evitação da melim, a conexão pacífica com a arquitetura do cosmos. Tinha que ter arquitetura, né, arquiteta? Então, a gente tem aqui 20 linhas na fatologia, o que constitui o máximo para o verbete. A gente só pincelou aqui alguns itens, a gente vai contar com o debate aqui da tertúlia, né, para a gente explorar mais todos os itens. Na parafatologia, o retromedo, que aliás é o título, né, o medo vivenciado em múltiplas vidas, o queloide energético formado ao longo da série X, a origem multiexistencial do retrotrauma arquivada na parapsicoteca, a memória holobiográfica do agente estressor, a memória energética do bloqueio holochacral, a memória psicossômica da para-insegurança, a memória paracerebral do conflito, a memória intermissiva do trauma, a memória paragenética do temor,
a memória retrocognitiva do retromedo. Nós temos aí uma enumeração que é o máximo, né? Que são 7 itens bem semelhantes, assim, todos eles no mesmo confort, começando com a palavra memória. Isso constitui o máximo para o verbete. A pressão do cardiochakra, o entalo no laringochakra, o incômodo no umbilico chakra, as sincronicidades indicando rastros pretéritos do retromedo, os gatilhos retrocognitivos desvendados, a predisposição a retrocognições saudáveis, o mental soma deslindando fatos e parafatos, o domínio do EV eliminando a vampirização energética, a profilaxia da Melex, a expansão da consciência ao acessar a central extrafísica da fraternidade. A gente também chama atenção que tem 21 linhas na parafotologia, o que constitui um outro máximo para o verbete, e a gente está aguardando aí o debate para explorar mais os itens da parafotologia. Também a gente chama atenção que no detalhismo tem 28 máximos, o que, na época, o professor Valdo constituiu aí num parâmetro de qualificação do verbete também, e dando um status, ele fazia uma listagem de todos os verbetes que tinham 11 ou mais máximos no detalhismo, né? Então, isso era um qualificador do verbete do ponto de vista do detalhismo do verbete. Na taxologia, agora a gente passou para a argumentologia. Na argumentologia, nós temos o parágrafo taxologia, que concernente à historiologia, a verbetógrafa faz uma enumeração de 5 períodos clássicos vivenciados pela humanidade, com os respectivos agentes escravizadores conceituais e as variantes do medo experimentadas e registradas na psique coletiva das civilizações. Bem importante essa listagem aí para as nossas autorretrocognições. Outra enumeração é a tipologia, que é atinente à autopesquisologia. A verbetógrafa também faz uma outra enumeração de 23 atitudes conscienciais permeadas por retromedos camuflados em neomedos, sedimentados no micro-universo consciencial, cujas nuances alteram segundo a vivência pessoal, mesologia e cultura, podendo, através da vontade, serem ressignificadas e recicladas por meio da teática do paradigma consciencial. Na terapeuticologia, nós temos uma outra enumeração que é referente à autoexperimentologia. A verbetógrafa faz uma enumeração de 12 ações prescritas a consciência, homem ou mulher, predisposta à autossuperação de retromedos e ao restabelecimento do reequilíbrio da automanifestação holossomática na atual existência. Na remissiologia, nós destacamos a autolibertação emocional, autorretrocognição, desrepressão da holomemória pessoal, medo e repercussão do medo. A autocura do retromedo pelo mental soma liberta a consciência da estagnação egóica, impulsionando os adcons e a reconciliação holobiográfica, com vistas à liderança cosmoética. Você admite a hipótese de conviver com o medo gerado em múltiplas existências? Quais técnicas está empregando para a superação de tal condição? Para superar tal condição. Na filmografia específica, a verbetógrafa contribui com 2 fontes de referência. Na bibliografia específica, a autora contribui com 12 fontes e na webgrafia específica com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da enciclopédia, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Tensão, pânico, apreensão, hesitação, paura, incômodo, insegurança, inquietação, imaginação, retrofatos, autoassédio, retrodogma, mini-traumas, retroemoção, retrocognofobia, retromnemônica, autoenfrentamento,
retrocognitio pensene, autopesquisologia, holominemosomatologia. Sônia, pergunta clássica, você deve estar habituada já pelo veteranismo aí que você tem na tertúlia, é assim, o que te levou a elaborar esse tema de verbete? E eu sempre gosto de saber, se for o caso de você poder falar, os bastidores, sabe? Se você teve ideia, se foi difícil, se foi fácil fazer o desenvolvimento desse tema, como é que foi fazer o verbete desse tema para você, se você teve insight de amparador, se você teve represália de pessoas que não, de consciências que não estavam tão interessados assim, de você esclarecer para a gente sobre esse tema. Pode falar para a gente. Boa tarde a todos. Assim, a minha constatação, a minha emoção agora, eu estou muito feliz, porque o tema é retromedo, mas eu não estou com medo. Ah, que ótimo! Então, a emoção aqui é de satisfação. Inicialmente, quero agradecer aqui os presentes, né, os tertulianos, os paratertulianos, e também os teletertulianos, que eu conto com a energia de todos para contribuir com o debate e a colaboração para aprofundar a minha autopesquisa. As perguntas serão muito estudadas posteriormente, portanto, já agradeço antecipadamente. Também não posso deixar de agradecer o fato de eu estar aqui, teve muita gente por trás, muita ajuda de grupo. E depois eu vou explicar por que eu estou ressaltando essa palavra grupo, né? Então, lá na Intercamp, eu sou voluntária da Intercamp Recife, lá, quando eu terminei o verbete, aí eu pedi, por favor, corrija o verbete para mim, que eu estou achando que eu viajei na maionese. Então, 8 pessoas, 8 voluntários, colegas meus, deram o feedback, foi excelente. Então, eu já comecei aí uma limpeza do processo, né? Que são 8 mental somas à minha disposição. Então, depois eu participei da revisão conscienciológica, da oficina que tem lá na Intercamp, que é como se fosse defender o verbete, mas eu pedi para que eles criticassem, dessem opiniões, que complementassem. Eu estava com muito problema na argumentologia, e assim, foi excelente. Compareceram 10 pessoas, 10 voluntários, e me ajudaram essa etapa novamente. Depois mandei para a revisão. Bom, eu acho que agora está bom. Não viajei na maionese. E aí eu enviei para a revisão. Então aí começou uma outra consciencioterapia. Eu tenho que destacar aqui a primeira revisora, né, Neide Cardoso. Ela foi assim uma consciencioterapeuta para mim. Tinha coisas que eu não tinha ainda atinado. Ampliou. Olha, que já tinha passado assim por 2. Mas é sempre assim mesmo, né? Não, mas assim, eu fiquei muito feliz porque eu me senti mais segura. E assim, a gente tem aquelas intuições, tem aquelas indicações, os fatos, para fatos ocorrem, mas de todo jeito a gente desconfia, né? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou assim complementando minha memória? Será que eu não estou direcionando o assunto para tal posicionamento, né? E aí, muitas pessoas contribuíram com esse verbete. Obviamente que o verbete, a revisão não parou por aí. A revisão e a contribuição. Porque ao longo dessa minha estada aqui em Foz, que eu estou aqui desde o dia 30, muitas pessoas contribuíram com outras abordagens. E assim, ora ratificaram o que eu estava pensando, ora ampliaram. Então, você vê que quando a gente se predispõe a fazer uma autopesquisa, resolver realmente um problema evolutivo, os amparadores colocam a gente no colo. Né? Eu me sinto assim, no colo. e bem. Então, qual é a motivação? É a autossuperação de um gargalo evolutivo, que na minha avaliação significa uma cláusula pétrea na minha PROEX. Eu conseguindo reciclar, ressignificar essa energia que ficou estagnada lá no passado, eu vou conseguir, com meus trafores, fazer muito mais, me sentir muito melhor. Então, isso para mim é uma cláusula pétrea na minha PROEX. Então, por si só, vejo a importância dessa autopesquisa, né? Apesar de eu já ter apresentado 3 verbetes, esse é o 4º, esse é o primeiro de autopesquisa.
E aí, é assim, é bem diferente a dinâmica, bastante diferente, porque parece que os amparadores ainda investem mais. Isso é bom porque a gente que está ouvindo, que ainda não fez um verbete, tira aquele pensene de que vem, os assediadores vão atrapalhar, que nada, vem Não, muito amparador, não, né? tem, porque, assim, esse verbete tem uma história. Você perguntou os fatos para fatos. Eu acho que só isso aí dá um outro verbete. Fica à Porque vontade, foram a gente aguarda. muitas ocorrências. A gente aguarda. O que é que acontecia? Eu identificava que eu tinha muito medo. Ocorre que as pessoas me achavam muito corajosa. Então, Eu pessoalmente acho muito corajosa. eu disse, mas como é que pode uma situação dessa, né? É porque assim, eu nunca deixei o medo me dominar, mas era um desgaste energético muito grande para poder fazer. Eu nunca deixei de fazer nada por medo, nem deixei de concluir nada por medo. E nunca deixei de me posicionar por medo. Mas o esforço era muito grande. E depois tinha aquela ressaca energética, o monodeísmo, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. E assim, tudo por medo da próxima vez. Aí tinha sempre um processo enorme, né? E eu achava isso incoerente. Como é que eu demonstrava uma coisa e me sentia outra, né? Isso aí foi só um primeiro indício de que isso é um problema evolutivo que eu precisava reciclar. Então, quando eu conheci a Conscienciologia, eu fui fazer o curso de entrada da Intercamping, que é Teoria e Prática da Autopesquisa. E aí, pediram para relacionar, uma das professoras está aqui, Regina Neves, uma das minhas professoras, né? Você veja, está me assistindo nesse momento novamente. Disseram assim, relaciona os trafores, trafares e trafalos. Aí, obviamente, que minha lista de trafares era 100 e alguma coisa, né? E trafores eu tinha até dificuldade de lembrar. Então eu disse, poxa, como é que eu vou escolher um aqui? Aí as professoras, que eu não me lembro se foi Regina Neves ou Regina Camarano, porque as duas eram as professoras do curso, disse assim, veja o que está lhe atrapalhando mais nesse momento. E selecione isso. Aí eu disse, medo de falar em público. Esse foi o início da minha autopesquisa. Olha, imagina se ela tem medo de falar em público. O que eu tenho? Não, mas foi... isso foi o quê? 2010. Ah, sim. Não, fim de 2009. E aí eu comecei a pesquisar o que tinha por trás do medo de falar em público e tal. Logo que eu me disponibilizei, aí já apareceram oportunidades lá no trabalho para eu dar um curso, para falar, entendeu? Aquela situação assim, vai muito rápido, tudo muito rápido. Disponibilizou, tá bom, né? Isso que você quer? Então, olha aqui a situação, olha aqui. E eu fui superando isso. Só que, quando eu vim, ainda continuava insegura com aquela sensação, aquele medo difuso, que eu não podia identificar muito bem. Eu disse, pronto, e agora? O que é que eu faço? Aí foi quando eu comecei a vir para o CAEC. Numa das minhas temporadas, eu acordei com um livro estruturado sobre medo. Foi. E aí, no dia seguinte, foi de uma terça para quarta, eu ia falar com o professor Valdo pela primeira vez. E aí eu disse para ele o que tinha ocorrido. A pergunta era uma, mas diante desse evento, eu perguntei, né? Aí ele fez... Você, daqui, era um março mais ou menos, bateu assim na minha, daqui para o final do ano, eu quero ver esse livro. Cadê o livro? Não, fiquei com medo. Cadê o livro? Fiquei com medo. E não, assim, depois eu voltei para Recife, assim, poxa, eu não tenho capacidade para fazer isso. Isso é um autoassédio, né? Se é um gargalo evolutivo, é óbvio que eu vou ter um monte de situações para que eu não vença isso. E aí deixei para lá. Não fiz. Está lá no meu computador. Já tem um capítulo pronto, porque você pode pegar o medo, depois do trabalho retromedo, é só expandir esse seu verbete aqui, ó, que você já tem até a frase enfática pronta do capítulo. Se é que você vai usar a frase enfática no capítulo. Então, como eu estava mais atenta à questão da autopesquisa, do medo, que continuava a me incomodar demais, eu comecei a observar que eu tinha sonhos recorrentes. O tema dos sonhos eram os mesmos.
Mas eu não sabia o que fazer, né? Não sabia o que fazer. E fui só anotando. Até que eu lá participei do laboratório, não, fui no laboratório da imobilidade física Vision, numa das vezes que eu vim para cá, e senti que, assim, o tema era medo, porque eu queria ter alguma intuição, alguma coisa assim, e eu senti uma energia diferente, assim, mais de coragem, mais, sabe, mais de impulsão. Eu disse, bom, eu acho que deve ter desbloqueado alguma coisa. Gostei muito da minha estada lá. E aí veio o acoplamentário, deixa eu ver aqui como é que está, da Seriaxologia. E eu fui participar, porque as minhas vindas aqui dependem de uma logística muito aprimorada, né? Porque férias, coisas, voluntariado, tem muitas situações para administrar. Mas eu tive a oportunidade de participar desse acoplamentário. Exatamente no domingo, no dia que eu não... tinha muita gente, então só foi o acoplamento de uma vez, no sábado. E no dia seguinte eu fiquei, bom, já fui, vou ficar aqui tranquila. E aí apareceram 5 flashes na minha cabeça, já terminando o acoplamento. E eu achava inicialmente que era a repercussão de quem estava acoplamentando lá, né? Mas no terceiro flash eu identifiquei emoções muito minhas. E aí o quarto eu fiquei, bom, isso aí sou eu. Aí o quinto também, assim, aí eu tenho tudo anotado, né? Eu disse, bom, parece que sou eu ali. Eu me senti, era eu, só que personalidades diferentes, épocas diferentes, homem, mulher, né? Mas situações específicas com aquelas emoções, né? Mesmo que não tenha sido você, mesmo que a emoção tenha sido da Consciex que esteve lá, ela lembrou a você emoções que também eram suas, né? Eu estou aqui até procurando, porque eu costumo guardar a folha do acoplamentário, né, que tem o nome dos professores todo, e grampeio com as minhas anotações, para depois estudar, pesquisar, né? Tá aqui, vou até mostrar, porque o que eu gostaria nessa minha apresentação é mostrar que não precisa de coisas muito elaboradas para a gente fazer a nossa autopesquisa. Basta a gente se predispor para aqui, ó. E vem, né? Tá vendo? Os professores foram Alexandre Nonato, Patrícia Piaralice, Pedro Fernandes e o Ednice Senhorinho. Então, nesse último dia, aí eu fui para o debate. E no debate, perguntei ao professor Pedro Fernandes, poxa, será que fui eu? Aí já me veio a ideia de que fui eu que provoquei aquelas situações em outras pessoas, aí já fiquei com medo, né? Não queria lembrar disso. Aí ele fez, pode ser assim, pode ser o contrário. Aí eu fui para Recife e disse, não, mas isso aí, independente de ser vítima ou algoz, a situação existe e eu preciso desvendar isso. Estudar aqui. Né? Estudar isso. Mas me veio a ideia depois do retromedo. Mas eu disse, poxa, nem na enciclopédia tem esse nome. E aí, quando eu nessa última temporada que eu vim o ano passado, uma semana antes do professor Valdo viajar para fazer a operação no coração, você disse, Sônia, bem aqui na frente, você não tem nenhum verbete aprovado, manda logo, porque o professor Valdo viajar e tu sabe quanto é que pode contar com ele. Aí eu já está o quê? 1 ano de diferença dessa experiência do complementário para isso. Aí eu disse, bom, eu vou mandar 2 técnicos e vou colocar esse retromedo. Porque aí eu sei que ele não vai aprovar mesmo, né? Aí eu não consegui, amanhã eu defino. Mas aí acordei 3 horas da manhã, aqui no Village, e não consegui dormir mais. Eu disse, bom, já vou definir tudo. 7 horas da manhã mandei para a Keiko, né? E aí, no dia seguinte, os 3 temas estavam aprovados. Eu disse, bom, se o professor acha, botou fé em mim, tem assim, aquela convicção de que eu vou dar conta do recado, né? Porque ele nunca deixou de aprovar um título meu. Então, eu disse, bom, eu criei aquela confiança assim, mas aí temos 9 meses para fazer o verbete. Só que eu deixei para fazer 3 meses antes. Então, no final do ano,
o feriadão do final do ano, eu disse, não, vou hibernar em casa e vou fazer esse verbete, porque está para terminar Em 16 dias eu escrevi o verbete. Foi como se fosse um download, por isso que eu achava que tinha viajado na maionese, né? E pedi ajuda ao meu grupo consciencial. Mas eu acho que quando você entra no veio do assunto, você vai... Então, qual é a hipótese do verbete, né? É que eu fui abandonada por grupos. Então, sempre me senti desconfiada, né, muito precavida. E aí eu comecei a lembrar que na minha família, eu pequenininha, eu tinha a ideia de que não podia fazer nada errado, eu tinha que ficar caladinha, tinha que ficar escondidinha, para não ser descoberta, para não ser botada para fora. Não, então, assim, muito quietinha, com medo de revides, de retaliações. E a minha infância foi, assim, super normal. Na minha época, o máximo que a gente recebia era uma palmadinha, né? Uma chinelada, cinturão também. Mas nada que não fosse diferente, extra à educação daquela época. Não é verdade? Então, e meus irmãos não tinham esse problema. Eu pude comparar com meus irmãos. Então, eu sempre tive uma grande dificuldade de estar num grupo de uma forma distensionada, de uma forma tranquila. Estou sempre em alerta. Isso não pode ser normal, porque eu não passei nesta vida nenhum trauma que me fizesse... Né, não sofri nenhuma violência, não... Mas é aquela, assim, eu entro, estou assim, sempre procurando onde é que sai. Quando eu sento num lugar que estou com muita gente, assim, vou sentar escondidinha, com minhas costas protegidas. Então, sempre muito, nesse contexto, muita atenção. E sempre evitando os grupos, as pessoas. Eu vou assim, quando eu tenho muita afinidade, ou quero prestigiar um aniversário de uma pessoa, aí eu vou. Mas o que eu prefiro ficar em casa, lendo, estudando, sair, aí eu estou ótima. Vamos passar aqui para as perguntas? Podemos? Sim. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, ao longo do verbete, como é que isso se processou, né? Tá bom. Professora Sônia... Megapensinologia, página 6, terceira linha. Retromedo posterga recins. Poderia exemplificar? É bem o que eu acabei de falar, né? Porque, veja, há uns 3 anos que eu já poderia ter aprofundado essa minha autopesquisa. E eu adiei o quanto pude. Então, quando a situação ficou assim insustentável, incoerente com quando eu comecei a estudar o paradigma consciencial e eu vi que tinha muita incoerência entre a minha teoria e a minha prática, eu disse, não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que colocar em ação. Então, isso foi que me impulsionou a fazer a recins, senão eu estaria fugindo das minhas recins até agora. Em Pensinologia, página 7, última linha, poderia relacionar o holopensene da pacificação íntima com o tema do verbete? Pois é, quando você vai reciclando essa energia estagnada, você vai tendo uma pacificação íntima. Óbvio que não é para você reciclar essa energia, é muito investimento, não é? Tem N variáveis que precisa serem equacionadas, adotadas e aplicadas. E o que eu percebo é que quanto mais... Isso aqui está muito relacionado também com a autopesquisa. Quanto mais eu aprofundo a minha autopesquisa, mais pacífica, eu me sinto mais pacífica, mais apaziguada. E por isso que eu fiz aqui na argumentologia, a tipologia. Porque se vocês observarem, eu sempre coloco como eu reagia antes de conhecer o paradigma consciencial e depois, quando eu comecei a entender o paradigma consciencial, a aplicar o paradigma, porque, na verdade, entender eu tenho facilidade de entender, mas aplicar ainda é difícil, né? De vez em quando eu estou escorregando e não sei por quê, porque eu tenho consciência das coisas. Mas você veja, se vocês forem ler as minhas reações antes, são relações altamente belicosas, defensivas, de defesa e ataque.
E depois que eu comecei a apaziguar, fui reciclando, fui entendendo o paradigma consciencial, eu vi que a melhor defesa não era a belicosidade, é exatamente o contrário. E aí, ao assumir o paradigma consciencial, é que eu comecei a ficar mais tranquila, não ter tanto medo das coisas, ter mais autoconfiança, principalmente no amparo. Poxa, se eu estou fazendo autopesquisa, se eu estou procurando trabalhar, procurando ser confiável ao o máximo mecanismo existencial, estou tentando ser confiável para participar desse grande trabalho. Então, obviamente que eu vou ser ajudada, obviamente que vão me indicar situações para que eu recicle toda essa belicosidade, todo esse medo, né? Essa sua enumeração, tipologia, ela é muito boa, porque ela dá a dimensão do discernimento, né? Da mudança do pior para o melhor, né? Sim, da distinção sim. do que é pior, do que é melhor, que é o discernimento. Então, está bem, assim, o detalhamento está muito interessante. E, Rosa, pronto, vou dizer uma parte dos bastidores. Essa taxologia, você veja, são 23 enumerações. Mas eu fiz em 2 horas, antes de ir para o trabalho. Eu acordei assim, cedinho, 6 horas. Aí eu me deu vontade de escrever, eu fui escrever. Foi assim, saiu rapidinho. E aí, quando eu fui para o trabalho, aí veio na minha cabeça, ainda faltam 2. Aí, quando eu anotei, para quando chegasse a noite. Aí depois uma amiga, que é psicóloga lá da Intercamp, ela disse, está faltando a timidez, hoje. Começou tudo a falar em público. E você não colocou aí fechou. Mas você veja, são as intuições, os amparadores indicando, né? Porque por iniciativa eu acho que eu não teria essa criatividade. Em Fatologia, página 7, 4ª linha, poderia explicar o alarme disparado pela amígdala cerebral? O que vem a ser a expressão figurada amígdala cerebral? Não é figurada, esse faz parte da biologia, né? Porque, na verdade, o cérebro tem 3 camadas, né? O cérebro reptiliano, né? Que são dos instintos, o primeiro cérebro, né? Depois, o cérebro do mamífero, das emoções, tem o sistema límbico. E aí tem que interpreta as emoções, porque o cérebro mais antigo é o da reação, do instinto, né? O cérebro do mamífero interpreta aquelas reações, as emoções. Então, ali, nessa parte do cérebro, tem a amígdala cerebral, que é exatamente o nosso alerta, o nosso disparo. A primeira reação, ela que dá o alarme para todo o resto do cérebro se organizar e reagir. E depois, já que eu estou falando nisso, aí tem a parte mais nova do cérebro, que é o neocórtex, né? É o que nós estamos aprendendo a usar, que é exatamente os pensamentos. A gente virou, está começando a virar gente, né? Por isso que é tão difícil a gente, às vezes eu fico me criticando, poxa, mas eu já sabia disso, por que eu ainda estou caindo nisso? Mas é que o cérebro, a parte das emoções, do mamífero, a parte límbica, é muito antiga. Então, nós temos muitas marcas ali. É difícil é mais forte do que qualquer novas sinapses, né? Os estímulos vão, em geral, quando você não está atenta, os estímulos vão primeiro para a amígdala. Exatamente. Que é uma resposta emocional. Exatamente. Aí o que a gente tem que aprender é fazer que os estímulos cheguem primeiro no córtex, para você raciocinar. Não é cortar as emoções, que a gente não vai conseguir cortar a emoção. Não, de jeito nenhum. Porque a gente vive com psicossoma, então não é isso, mas é controlar as emoções. Né? E talvez não seja nem primeiro chegar no neo, isso é reflexão minha. Porque sempre vai haver, a amígdala está ali, né? Eu estou falando isso porque eu li alguns artigos sobre isso e tem uma teoria a respeito disso. Também não sei do ponto de vista... Mas é assim... mas se você lê, por exemplo, aquela inteligência emocional, por exemplo, Sim. Ele fala disso, né? De você controlar, porque parece que os estímulos eles são independentes. Entendeu? Você pode chegar por um caminho, pode chegar primeiro pela amígdala e depois atingir o neocórtex, ou eu não sou médico, gente, não estudo muito essa coisa não, mas assim, pelo que eu entendi é isso. Então o estímulo pode ativar primeiro o neocórtex e ele pode conversar. Agora,
Até onde eu li, podia fazer isso. Nós duas não somos médicas, né? Mas eu li artigos assim, que primeiro a amígdala realmente dispara. É como se você estivesse numa casa, dispara primeiro o alarme, né? Mas tem as conexões com o sistema límbico e o neocórtex. Ao mesmo tempo que ela dispara mandando informações para tudo, né? E aí, o que é que eu acho? Que a gente precisa agilizar a resposta do neocórtex, né? Pode ser que seja agilizar. isso, Porque, assim, você vê a questão está muito ligada, por exemplo, vê uma cobra. Você não vai... É uma cobra? Não é? Você até vê você um pauzinho ali. Outro dia eu estava ali no Village e tinha um pauzinho. Aí eu olhei assim, eu disse, parece uma cobra. Né? Mas eu estava atenta para isso. Porque se eu fosse pega de surpresa, a primeira reação era recuar. Porque eu não vou filosofar para saber se é uma cobra, se não é. Aí não dá tempo, eu vou ser picada. Sabe o que eu acho que, assim, agora Sim. meio fazendo uma transcendência aqui. Porque a gente vai evoluindo, né? A partir da evolução é fazer o quê? É fazer o mental soma, Sim. gerenciar todo o holossoma. Sim. Então, assim, na verdade, quem tem essas percepções, quem comanda o cérebro físico é a consciência. Eu penso que vai chegar um ponto, né, de ser possível que os estímulos cheguem todos primeiro no neocórtex. Isso é a impressão que me dá. Entendeu? Não, mas pela lógica você está correta, porque veja, antes não era o instinto simplesmente o cérebro reptiliano, o sistema límbico já não substituiu, então a tendência é a gente substituir realmente, agora vai levar tempo. Né? É que eu acho que a gente tem que colocar a máquina, azeitar a máquina do nosso jeito, né? Eu acho que a máquina foi feita para receber primeiro os instintos, né? Os estímulos serem mais, terem reações mais instintuais. E aí a gente vai educando, vai mudando as pecinhas da máquina, construindo uma máquina melhor para a gente. Eu penso que seja isso, né? Tem uma frase, assim, no 700, eu acho, do professor Valdo, que a gente foi fixo, né? Quando a gente era árvore, né? A gente era fixado ali. Depois a gente começou a ter emoção quando foi bicho, e agora a gente está usando a razão enquanto homem, né? Uhum. Então, essa gradação, assim, a gente está construindo o nosso próprio, né, soma. E aí tem aquela coisa, né, do órgão, quando não é bem muito utilizado, ele vai minguando, né? Entendeu? Então, acho que a tendência da gente, quando chegar lá perto, seria claro. É minguar lá a amígdala, né? Uhum. Penso isso, não sei. Mas vamos fazer esforço para isso, né? Na Fatologia, página 7, 13ª linha, poderia explicitar a decifração do engrama? Olha, engrama é uma marca, é uma impressão deixada no sistema nervoso pelos acontecimentos que você vivenciou. Então, tem um verbete muito bom, não lembro, não lembro o nome do verbetógrafo, parengrama autoassistencial. Então, eu recomendo que estude esse verbete, que vai entender. Então, tudo que a gente vivencia fica gravado no sistema nervoso central. E, através da energia, a gente... Walter, pronto, exatamente. Ele é médico, então é um verbete muito bom. Era um que eu gostaria de ter colocado na remissologia, mas temos limite, né? E o engrama, ele pode ser ativado a qualquer momento, ativado ou desativado. Depende do uso, né? Depende das circunstâncias. E é como se fosse uma sinapse. Uma sinapse, fica lá aquele registro. E aí, os parengramas são exatamente, que não são positivos, são exatamente os retromedos, né? As retroemoções que você deixou estar lá no seu parengrama, que você precisa decifrar para poder ressignificar. Sônia, parabéns pelo verbete. Obrigada. Ali na página 12, terapeuticologia, fala sobre o item 8, perdoar, que é atingir a catarse emocional e autorreconciliação. Você veja o que é autopesquisa, veja o que é amparo. Esse é o item que eu estou trabalhando agora. Inclusive, até nas dinâmicas que eu já fiz essa semana, o tema foi esse,
perdoar, né? Porque eu já comecei, já avancei um pouco, tal, já decifrei, pelo menos minimamente, né? Porque você nunca tem uma cosmovisão, mas o perdoar ainda preciso compreender mais a situação. E o que é que está por base disso? É a vitimização. Eu ainda estou me sentindo vítima das circunstâncias. Então, eu tenho que trabalhar a autovitimização para poder compreender melhor o contexto e aí poder realmente perdoar. Perdoar, digamos assim, é a maior assistência que a gente pode fazer a nós mesmos, né? Inicialmente a nós e aos outros, porque perdoar significa desatar, significa se liberar, né? E aí é difícil, mas é o meu investimento atual. E aí me chamou a atenção também a relação que você fez com autorreeducaciologia, né? Com auto... A autorreeducaciologia que você colocou aí. Sim, sim, porque na verdade é uma reeducação. Você aprendeu a agir de uma forma, ter um modus operandi. Você precisa reformular isso, você precisa reeducar, ter novas sinapses, novas formas de agir. Então, faz parte da nossa reeducação. Eu imagino, o Homo sapiens sereníssimo, né, ele não precisa perdoar, porque ele já compreendeu todo mundo. Mas veja a reeducação que ele teve ao longo de toda a sua evolução, não é? Então, perdoar, outro bastidores eu já achava que tinha feito o verbete, tá ok, tal, bibliografia, ok. Aí, eu sempre, quando eu vou para o meu trabalho, que eu levo muito tempo para chegar no meu trabalho, sempre eu exercito a reflexão. E aí veio, você precisa ler novamente o livro da Malu Baluna. Eu já tinha lido, Autocura através da reconciliação. Por quê? Porque faltava exatamente, esse item entrou, porque eu tive que reler o livro. Então, veja a indicação, né? Você precisa, tá bom, ok, você já se situou na história, você já está entendendo melhor, mas aí, principalmente a autorreconciliação. Porque a partir da autorreconciliação, não é o auto-perdão, viu? A autorreconciliação... Isso aí merece uma outra discussão, né? Não, mas eu fiz a diferença, né? Não, você fez a diferença. A gente pode depois discutir mais um pouco. Através da autorreconciliação, você vai conseguir entender melhor o outro, porque você não está naquela tensão, né? Você já deixa de mão, você já não se queixa, você já não se vitimiza. E aí o livro da Malu, já li com outra, porque assim que eu conhecia, né, a paradigma consciencial, conscienciologia, que eu li logo o livro, porque eu já intuía que aquela era... ali é a minha situação que eu preciso reciclar, né? Mas já li com outra visão, com a visão do retromedo. E aí foi quando entrou no verbete a questão da autocompreensão, do perdão, porque a gente precisa se reconciliar com a nossa holomemória, com a nossa holobiografia e com nossos companheiros evolutivos de toda essa história, né? É assim, só para chamar a atenção, né, que a gente não estava brincando aqui, porque a gente quer sempre chamar a atenção que tem um binômio do professor Valdo, que é bem assim, emblemático assim, da conscienciologia e que impulsiona a gente para a evolução, que é o auto-imperdoamento e o hétero-perdoamento. O auto-imperdoamento, que é aquela condição de você não ser autocorrupto, de você estar sempre fazendo o melhor e sempre, se errou, não fica se punindo porque errou, mas procura não errar de novo. Enfim, é o auto-imperdão, é uma ressignificação do termo. E o hétero-perdão, tem que perdoar o outro de maneira indiscriminada, universalista, né, vamos chamar assim. Então, esse binômio, que é uma associação simples, né, de duas ideias importantíssimas, eu acho que é um impulsionador assim, da nossa evolução. Porque a gente tem que perceber, né, esse movimento da gente para a evolução, né, na melhora interna e na possibilidade de ajudar e de melhorar. Porque o auto-perdão pode implicar
em fortalecer a vitimização. Não é? É. E aí a gente tem que fazer exatamente o contrário, porque tudo nós temos que botar para... Parece uma frase feita aqui no nosso grupo, na Conscienciologia, né? De que tem que colocar tudo para a gente. Nós somos autores, os atores e autores de tudo, né? Mas isso é a pura verdade, porque se você trouxer para você... Eu fiz muito a técnica da visualização parapsíquica do professor Mário. Eu já fazia essa técnica antes de ter esse nome, só que não tanto profissionalismo quanto ele, né? Mas sempre que eu apliquei a técnica, ou então a técnica da reflexão 5 horas, eu vi que eu estava lá impulsionando o que estava me acontecendo. Mas a gente, não, às vezes, quer fechar o olho, não quer ver aquela verdade, né? E toda vez que eu assumi a responsabilidade, eu fiquei mais tranquila. Não coloquei o chicotinho em mim e muito menos nos outros, na é verdade. Então, é difícil, é muito difícil, mas não tem outro caminho. Eu acho que esse é o caminho da evolução. E só acrescentando aqui, eu estava me lembrando num curso estávamos discutindo isso, a relação, por exemplo, dessa questão do heteroperdoamento, não é? Com a questão da desperticidade, que é um para-direito do outro, a gente reconhecer o para-direito do outro errar e a gente ficar tranquilo em relação a isso. Isso é um pouco a base da desperticidade, né? Mas queria fazer aqui uma pergunta. Eu gostei muito da taxologia, para mim serviu muito para as minhas autopesquisas, porque muitos dos medos, né, de coisas que a gente tem, mecanismos de defesa do ego, defesa da autoimagem. Eu muitas vezes me perguntava de onde é que vem isso. E aqui eu acho que você, né, nos ajudou aqui, tem aqui a papinha feita, é só olhar para aqui e começar a escolher qual que é que eu quero que se encaixe aqui comigo, né? Mas queria que você expandisse, na idade contemporânea, me chamou a atenção muito a questão do individualismo. Como é que a gente vê aqui vários aspectos que podem nos influenciar e nos causar medo, né? Como serial killer, essa questão da violência urbana, a questão até do terrorismo, que a gente tem a questão de grupos, né? De grupos bastante heterogêneos, até que tem a ver com a questão da Reobex, né? Que a gente sabe que isso pode nos causar medo. E aí tem um contraponto aqui do individualismo. Aí eu queria que você expandisse isso tudo, como é que é a geração de medo através desses elementos, ou como o próprio individualismo acaba sendo o reflexo desse medo. Entende? A pessoa se esconde porque tem medo. Queria que você expandisse um pouco isso. Começar pelo fim. O individualismo era que me caracterizava. Então, por quê? Por causa do medo. Mas eu queria ressaltar o seguinte, que o medo ao longo da história, eles vão se repetindo, quer dizer, a faceta é a mesma, só vai sendo, mudando o nome, mudando a incidência, se é mais forte, se é menos forte. E no futuro, agora na idade contemporânea, nós estamos praticamente repetindo as coisas, só que até tem outros nomes, tem outras origens, mas é uma constância, que é para sempre. Manipulação de pessoas, embotamento de ideias, falta de liberdade, né? Pressão, repressão das pessoas. E aí, o que é que eu estou observando? O individualismo, para mim, é o mais... disso aqui, é o mais importante. Porque... você se afasta do grupo, você não reconhece o grupo, você não reconhece a sua necessidade de convivência com as pessoas, para se melhorar, fica cada vez mais fechado e cada vez intensifica o medo. Porque quanto mais fechado você ficar, mais o medo é mais forte. Então, o individualismo, junto com o que está acontecendo agora na idade contemporânea, com a exaltação da violência, ninguém fala de pacifismo, ninguém fala que alguém acertou, principalmente a mídia, né? Fala apenas das coisas ruins, da violência, das agressões, não sei o quê. Então você vai cada vez mais se fechando, cada vez mais se trancando. Por isso que eu coloco até o mito da caverna de Platão, a caverna de Platão, né? Coloco na
estrangeirismologia como é o nome? Na high-tech. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Não, mas eu coloquei também Na estrangeirismologia? Exatamente. As Pronto, sombras... as sombras do retromedo na caverna high-tech. Por quê? Porque hoje nós vivemos em cavernas, dentro do quarto, cheio de tecnologia, cada vez mais individualista. Essa é uma pergunta do teletertuliano, você pode expandir mais, eu vou complementar aqui. Ó. A vivência atual dentro do mundo da informática, da internet, dos contatos online, seria um alívio frente a muitos retromedos? Está dentro dessa pergunta. Sim, sim, eu acho que sim. Porque junta essa com a pergunta dela. Vou tentar, já que é uma coisa importante o que você perguntou. Veja, se você está, como eu disse, cada vez se fecha mais. Vai para dentro do quarto, tem tudo. Tem internet, tem tudo que você precisa. Você não precisa sair para nada para se comunicar com o mundo. Mas ali você está dentro daquela segurança, dentro de uma caverna moderna. Não é verdade? E aí você não sabe o que se passa lá fora. É feito a caverna de Platão, né? Os prisioneiros, para quem não viu ainda, os prisioneiros estavam aprisionados olhando para uma parede e atrás deles tinha uma fogueira. Então passavam lá os ratos, não sei o quê, eram monstros. O reflexo da fogueira na parede que eles estavam vendo eram monstros. E as pessoas também eram super diferentes, tudo deturpado. Então, um deles consegue fugir daquela situação. Aí vai para o mundo, vê outra vivência, outra coisa. Aí volta para a caverna, todo alegre, dizendo, não é assim, olha, é muito melhor. Tem a luz, que é a racionalidade, conhecimento, né? E aí vai... Mas eles não conseguem entender, porque a realidade deles é aquela. E ninguém quer sair dali. Então, veja, na base, continua sendo pensando sozinho, individualismo. Então, o individualismo é quase como uma crença. Você só pensa naquilo, está fechado, e vai aumentando cada vez mais o seu medo. Porque você não troca com ninguém, você não tem feedback. Você está controlando toda aquela tecnologia, você vê, você responde para quem quer, você faz o que quer, não é? Você se comunica com um site que você quer, e está ali o telefone o tempo todo na maquininha, lá o WhatsApp. Então, o individualismo, eu acho que isso já foi um problema antes, porque aqueles grupos mais seletos, né, estavam mais... O individualismo perdurava naqueles grupos. O conhecimento é só desse grupo. É um grupo muito individualista. E aí não socializava nada, então a ignorância continuava lá fora. Eu não sei se eu consegui responder, lógico, não. Mas eu acho, porque esse é o ponto mais importante da minha pesquisa, deixar de ser mais individualista, né? Porque eu me sinto muito bem fazendo as minhas coisas, me sinto bem comigo, produzindo, escrevendo, mas eu preciso fazer uma interação melhor. E aí o individualismo realmente tem que ser diminuído, né? Não é acabar, diminuído. Só complementando aqui, porque o que eu vejo também é assim, isso é bom para nós, mas também na era da reurbanização extrafísica, se as Conceus e nós viemos aqui justamente para ter essa interação entre os grupos, principalmente nós conscienciólogos, a gente tem a obrigação de interagir com as pessoas, para que a gente tenha essa oportunidade de fazer essa reeducação, né, nossa e dos outros também. Né? Aí veja, por isso que eu digo que esse é um ponto, esse tema é uma cláusula pétrea na minha ProES. Poxa, como é que eu vou fazer assistência, como é que eu vou fazer TARES, se eu estou sempre olhando para mim, para o que é melhor para mim, que eu vou desenvolver mais, eu tenho que compartilhar, chegou a época de eu compartilhar, e para isso eu preciso interagir. Nós estamos com muitas perguntas aqui, a gente vai pedir mais breve para poder dar tempo do pessoal aqui participar também com perguntas. Na fatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima, poderia discorrer sobre a valorização do aqui e agora existencial para exercer a tenacidade? Pois nós temos, porque veja, um outro bastidor do verbete, né? Eu me achava incapaz de escrever sobre retromedo, porque o meu parapsiquismo, eu não considero que meu parapsiquismo chega tanto.
E também retrocognições foi pouquíssimas que eu tive. Então, eu me sentia impossibilitada. Como é que eu vou ver coisas do passado se eu não consigo ainda ser tão eficaz nessa área, né? Então, mas você valorizando o aqui e agora existencial, você tem o tempo todo dicas, situações, aquelas situações que se repetem. Se você for analisar, você valorizar mesmo os detalhes, as miudezas, como o professor Valdo sempre nos alertava, né? Você vai ver que está tudo ali. É um livro aberto, é só que você não presta atenção, você ainda não quer ler aquele livro. Você já viu aquele conceito da dificuldade recíproca? Sim, sim. Pode ser que seja isso, né? Na Sim. hora que você se dedica para estudar, mesmo você achando que não tem parapsiquismo bom, você libera Sim. as suas prisões ali e eles conseguem passar para você algumas ideias. Porque na hora que você está escrevendo, você tem boas ideias. Pelo menos foi o que você me disse aqui, ó. Sim. Que essa sua... Sim, sim. Que essa sua enumeração aqui, brilhantíssima, aqui, foi feita em pouco tempo. Foi então, em 2 horas. Então, você deixou aquilo fluir bem. Não, mas você, aí eu estou né? percebendo, por isso que eu estou valorizando mais meu parapsiquismo, que realmente eu não posso esperar fenômenos, é sutil mesmo, Isso, de ideias. sutil. E por isso que eu coloco na parafatologia o aqui e agora multidimensional, impulsionando novas interações, porque são as novas interações que eu desejo com os amparadores. Pronto, mas assim, o que eu percebi porque nós temos altos assédios, né? Então a gente pensa logo, não posso, não. Eu vejo muitas pessoas que têm tudo para fazer um verbete, que têm tudo para até escrever um livro, mas fica com aquele alto assédio, como eu estava também em relação ao verbete. São as paralavagens cerebrais, ou lavagens paracerebrais, né? Que são lavagens que vêm de muitas vidas e tem tudo a ver com o teu verbete, né? Exatamente, o medo, o retromedo autoimposto, né? E aí a gente fica achando que não tem parapsiquismo, só se for Spielbergiano, assim. Tá? Sim, aqueles parapsiquismo bem, né? Não, mas você lendo o dia a dia, você consegue se aperceber, por isso que tem que valorizar o aqui e agora existencial. Na coloquiologia, página 6, segunda linha, quais ferramentas podemos iniciar bem o ato de achar o fio da meada e costurar a colcha de retalhos da nossa holomemória, hoje tão inacessível. Como sou médico, essa pessoa é médica, tá? Então, ele é médico. Quais suas sugestões para que eu possa otimizar o ato de ter olhos de ver e explicar em cima do lance os porquês de muitos medos dos pacientes, derivados de retromedos? Pois é. A coloquiologia, eu optei por fazer um crescendo, um passo a passo de como resolver a situação, que praticamente ela faz uma interação com a terapeuticologia. Então, é uma evolução. Primeiro você tem que aceitar, reconhecer, tirar, é exatamente o que está na terapêutica, né? Que é o tirar o esqueleto do armário e cair na real. Primeiro você tem que se desarmar, tem que abrir a situação, colocar as coisas à mostras para poder cair na real, ver qual é. Esse é o meu problema. O ato de juntar os grãos de areia. Eu vou aproveitar e vou falar todos porque é um crescendo. O ato de juntar os grãos de areia e investigar o buraco negro na aula de memória. Foi o que eu fiz. Sonhos recorrentes, situações que se repetem, incoerências minhas, emoções, eu fui juntando, são grãozinhos de areia, porque para a nossa aula memória, isso é um grãozinho de areia, a gente não consegue juntar tudo, a gente não tem uma cosmovisão, mas não precisa ficar preocupado com isso, porque os amparadores, eles vão, a partir do momento que você realmente quer reciclar, eles vão indicando o que é mais eficaz para você, e aí você tem menos possibilidade de devanear, né? de conseguir uma coisa mais assertiva para você. Porque, na verdade, nossa holomemória é um buraco negro mesmo. Né? É sem fim, a gente não tem condição de ver tudo. E o fio de ameada, e costurar a colcha de retalhos, é exatamente quando você, por exemplo, o fio da meada, eu comecei pelo medo, o medo de falar em público. Foi ali, é uma coisa que estava mais me incomodando no momento e no passado, porque quando eu ia apresentar trabalho e faculdade, nossa, era um mês de estresse.
E parece que eu parava ali. Eu tinha que ensaiar várias vezes e tal. Então, bom, se aquilo está tão presente, me incomoda tanto, esse é um fiozinho da meada. E por ali eu puxei e estou fazendo a minha coxinha de retalho aqui, né? Estou juntando tudo, aí eu juntei tudo. Agora, investi muito. Eu talvez em relação aos pacientes, aí fica mais difícil de você aplicar, né? E o que ele vai falar para os pacientes dele quando tiver com retromedo? Como é que ele vai... Eu acho, assim, eu resumiria da seguinte forma, porque foi a maneira como eu achei. Quais são as emoções na hora que acontece isso? E aí, tentar identificar nesta vida, essas emoções têm razão de ser? Se você não encontrar uma explicação, desconfie. Vá procurando. Foi assim que eu fiz, né? Porque primeiro eu era super materialista, não é que eu desconhecia a multidimensionalidade. Eu não, assim, já andei em algumas sessões espíritas, né? Já eu vi, não frequentar, mas de vez em quando estava muito angustiada, eu ia lá para uma palestra. Mas assim, meu negócio é assim, está acontecendo mesmo? Quais são as evidências, né? Até é tão exagerado que às vezes até eu assim, deixo meu parapsiquismo em segundo plano. Então agora eu estou tentando equilibrar isso. Você poderia dizer que você procurava um fato que fosse evidência para que justificasse aquele medo. Sim. Agora. Se não encontrar esse fato, sim, possivelmente seja de retromedo. Primeiro, quais são as emoções mais frequentes? Porque comigo, né, isso aqui é uma auto-pesquisa minha. Não, mas eu penso que aí a pessoa já sabe que tem medo, já sabe que tem essas emoções. O que é assim, qual é a emoção patológica, claro, né? Qual é a emoção patológica que mais você vivencia? Volta e meia você está com aquele problema. Então, aquilo, aí você diz, você sofreu alguma coisa na infância? O que é que houve, né? Se for o caso, vai para um psiquiatra, um psicólogo, uma consciencioterapia, alguma coisa assim para desvendar. Mas, se você não encontra, como no meu caso, eu não tive nenhum tipo de... Essas evidências todas, assim, minha família é normal, né? Nunca passei por nenhum trauma. Pelo contrário, eu vivia numa segurança muito grande, que eu morava até numa vila militar, né? Então, eu não tinha por que ter medo. Não? Não, porque ninguém se aventurava. Eu acho que a razão de ser do militar é o medo, né? O medo de ser atacado. Não, mas veja, eu era criança. De ser atacado, mas veja, tem tudo a ver com medo. Eu era criança. As famílias na eram mais seguras, eu entendo. Entendeu? Ninguém entrava sem ser identificado. Não entendeu? tinha medo. Então, eu nem me lembrava que existia agressão, não me lembrava que existia ladrão, não era assim. Mas é o que eu estou te falando, ó, é latente. Ninguém podia entrar sem ser identificado. Por quê? Sim. Qual é a latência que tem aí? Medo do outro. Entendeu? É isso que eu quero te falar. Mas na minha, assim, eu estou falando na minha família, eu não tive esse tipo de situação. Não era exaltado. Pelo contrário, eu sentia a necessidade de desbravar. A Vila Militar de Parnamirim, né? Ela tem uma mata em torno. Então, o meu final de semana, eu queria desbravar. Eu entrava na mata sozinha para ver o que tinha ali, além das fronteiras, porque a gente não conseguia sair das fronteiras, né? Então eu tinha essa curiosidade de ir além das fronteiras. Você quer fazer pergunta? Eu gostaria de complementar alguma coisa para o médico, né? Sim. Que, a meu ver, ele deveria desenvolver a autopesquisa dele, ele compreender bem as emoções que ele tem, identificar em que momento, o que é medo, os medos dele, que com ele identificando e mapeando as emoções dele, ele vai poder ajudar os pacientes. Porque a gente não pode interferir nos outros, mas ele compreendendo a ele e o que as emoções e os medos, ele vai poder ajudar muito os pacientes. Ótimo. Podemos passar aqui então, claro. Frente? Em Fatologia, página 7, segunda linha, poderia aprofundar o item, a emoção básica ancestral? Fatologia, é? Fatologia, página 7, segunda linha. Sim, a emoção básica ancestral, que é exatamente a do medo, aquele medo que faz você sobreviver, né? Então, o animal está ali, você está com receio de virar comida do animal, e aí você foge. Isso é um retromedo, mas é um retromedo funcional, né? Ortopensatologia, página 6. O medo é superado pela inteligência pesquisadora. Pesquisística. Hã? Pesquisística.
Aqui está a pesquisadora, mas não, a diferença não é. Pela inteligência pesquisística. Poderia comentar, por gentileza, e se possível, com exemplos? O meu exemplo. É o que eu estou fazendo aqui. Porque não dá para repetir, mas no início eu fui bem exaustiva em falar sobre como eu comecei tudo isso. Então, é uma pesquisa. Faça de conta que você está fazendo uma tese sobre a sua vida. Tá bom. Patologia, página 7, 10ª linha, a desconstrução do choque emocional. Poderia aprofundar? Sim. Quando você... a primeiro passo é exatamente começar a fazer a sua autopesquisa e você vai identificando todos esses fatos. Quando eu cheguei a uma conclusão de qual era o cerne da questão, aí você vai desconstruindo aquela emoção que está lá, estagnada, é uma emoção patológica, e você vai desconstruindo, porque você não elimina a energia daquela emoção, né? Você transforma, você ressignifica, né? Porque energia não dá para apagar, né? Apagar, mas você pode ressignificar através de novas interpretações, novas hipóteses, né? E isso aí, formulei novas hipóteses. A minha teoria era que eu tinha sido abandonada por grupos, né, que é o sonho recorrente, e a questão o desfecho disso era a morte, né, a dessoma. Mas aí o que aconteceu? Através até aqui conversando com as minhas amigas, até comendo uma pizza com ex-voluntárias da Intercamp, falou, mas se foi você que abandonou o grupo, e aí? Quer dizer, naquele momento eu congelei dizendo que fui abandonada. Traída, tal. Mas existe outras alternativas, né? E se é como se eu fui abandonada, não tivesse mais serventia para o grupo. Mas aí questionou, poxa, mas se suas ideias já eram diferentes, você já não tinha sintonia com o grupo ia te abandonar mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Você pode ser mini dissidente ou maxi dissidente. Sim, mas veja... Eu só pensava na vitimização, eu não tinha né? pensado nisso, né? Então, e aí eu vim para o aqui e agora existencial. Eu participo de grupos que realmente eu estou com essa função. Eu estou dizendo não. E aí a sensação que eu tenho é exatamente que estão me excluindo. Mas eu não posso dizer sim. Não, com o conhecimento que eu tenho do paradigma consciencial, eu não posso dizer sim. Eu tenho que ser a pessoa que está dizendo não. Em Parapatologia, página 7, 9ª linha, a drenagem de energia consciencial devido à evitação de situações catastróficas improváveis. Poderia expandir e também, se possível, com exemplos? Sim, porque esse era o meu dia a dia. Quando você é muito pessimista, muito negativa, você só espera o pior da situação. Eu sempre me preparava para o pior. Então, veja a quantidade de energia que eu estava mobilizando para uma situação que muitas vezes, na maioria das vezes, foram improváveis. Então, é uma irracionalidade. Você tem que... Claro, tem que ter a precaução, você tem que ter o mínimo de planejamento, você tem que ter o mínimo de consciência da situação que você vai entrar ali, mas você não precisa pensar só o pior. E aí, essa negatividade, esse excesso de zelo, essa autoproteção excessiva, faz com que você gaste muita energia. E no final do dia eu estava, assim, com vontade só de dormir. Exaurida, né? Exatamente, exaurida. E às vezes assim, a coisa acontecia muito melhor do que eu pensava. Poxa, então é irracionalidade, né? Na Pensenologia, página 7, 2ª linha, poderia expandir o holopensene pessoal do risco iminente? Como discernir entre o risco real, a precaução útil e o risco imaginário coerente, mas intimidador? Eu acho que a diferença básica nessas 3 opções aí é exatamente você ter senso de realidade. Então, o risco, quais são os riscos prováveis? Claro, se você vai numa rua, eu tenho minhas estratégias, assim, eu não coloco dinheiro no lugar só, eu faço minhas estratégias, porque você pode ser efetivamente roubado. Então, você
é uma precaução que você tem, porque esse fato é real. Há a possibilidade de você ser roubado. Mas você se preparar para uma situação catastrófica, não. Olha, se eu for falar no público agora, eu sou capaz de ter um infarto. Isso aí é uma situação catastrófica, que provavelmente não irá acontecer, como nunca me aconteceu. Mas eu já ia com essa predisposição. Poxa, meu coração vai sair, eu não consigo, não vou falar nada, tal. E aí, isso aí é um risco iminente, é imaginário. Eu não sei se eu consegui diferenciar bem. Acho que está bom, sim. Na parafatologia, página 7, sexta linha de baixo para cima, poderia relatar a predisposição a retrocognições saudáveis. Estou planejando ir ao 3º encontro da Serexologia. Gostaria de levar minha duplista junto, mas na atualidade ela vem demonstrando certos retromedos bem evidentes. Esse comentário acho que não tem muito a ver com a pergunta. Vamos até a pergunta, então. Poderia relatar a predisposição a retrocognições saudáveis? Para você ter retrocognição, você tem que ter um mínimo de maturidade. Por isso que eu acho que agora é que eu vou conseguir ter mais retrocognição, que eu tive algumas, mas não foram assim com a frequência que eu gostaria. Por quê? Porque se você tem muito medo, você se bloqueia. Sua energia está ali completamente estagnada. Você não consegue sair daquilo. Você tem medo do que vai acontecer. Muita gente não se projeta e não tem retrocognição porque, no fundo, tem muito medo. Quando você tem destemor, vai para o lado contrário, você não tem medo de nada, você está aberto às situações. E aí os amparadores podem te ajudar a realmente vivenciar retrocognições saudáveis. Bom, na 5ª linha da fatologia, poderia expandir os pesadelos recorrentes, evidenciando o transtorno de estresse pós-traumático? Eu falei no início que eu tinha sonhos recorrentes faz uns 3 meses que eu não tenho nada, porque exatamente sendo abandonada por grupos. Ora eu era uma índia, ora eu estava a passeio, as pessoas me deixavam no meio do caminho, e eu sem saber porquê. Inclusive, numa dinâmica aqui da interassistencialidade, no caso dessa índia, a Ieda Freitas, ela é minha amiga, ela até teve um insight dizendo que viu uma índia sendo abandonada, ela não sabia de nada. Uma índia sendo abandonada pelo grupo, e cada vez que ela via umas pessoas, ela se escondia. E aí eu saindo da dinâmica, eu disse, pois eu tenho um sonho recorrente dessa forma. E aí ela me contou, eu disse, bom, tenta reciclar isso, Sônia. Aí eu entrei no avião, sentou perto de mim uma menina que é pernambucana, e ela tinha o olhinho assim puxado, e ela começou a chorar. Quando o avião decolou, prantos. Eu disse, pronto. Aí já foi embora o meu livrinho, que eu sempre levo um livro para ler. Aí eu tive que dar assistência para ela. Eu perguntei, mas por que você está chorando? Porque eu tenho muito medo de avião. Eu disse, mas é a primeira vez que você viaja? Ela disse, não, já fui para a Alemanha. Eu disse, então, você já ficou tanto tempo num avião, por que agora, 2 horas só para Recife, você está com tanto medo? Mas eu tenho, não sei o que. Ela não sabia explicar porque estava com medo. Chorando, chorando, chorando. Aí eu perguntei, você é descendente de asiática? Ela fez, não, minha mãe é índia. E nunca mais eu tive esse sonho recorrente. Então, de uma forma ou de outra, a energia foi reciclada. Vê coincidência. Professora Sônia, por que tem dias que não tenho medo de nada e em outros um medo e um pânico tomam conta do meu ser? Nesses casos, o que costumo fazer para superar isso é uma meditação com um determinado mantra budista. Poderia comentar? Olha, eu não quero aqui banalizar o retromedo, não é? É uma coisa assim que você vai começar a estudar o retromedo quando você esgota os medos da sua vida. Se não tem causa, aí você vai para esse setor. Mas assim, um dia você está bem, outro dia sem causa você está desequilibrado, então aí pode ser uma questão energética, pode ser uma questão de
de assédio, pode ser interação com outras energias mais patológicas, então pode ser N coisas. Mas o que eu gostaria de sugerir, já que tenta a técnica da visualização parapsíquica. Tem um verbete com esse nome e dá para tudo isso. Você simplesmente vai aplicar a técnica, o tema central é esse, e você começa a visualizar qual é o problema. Porque quando você vai fazendo a técnica, você tem acesso a amparadores, e aí vai visualizar qual é o problema realmente que está acontecendo. É claro que antes também melhorar o EV, né? Prezada Xará, o nome dela é Sônia também. É aqui de Joinville. Aqui. Prezada Xará, sincronicidade pura e indiscutível. Suas questões, minhas questões. Agora já mais clareadas diante do paradigma consciencial que conheço há 6 anos. Aí ela te faz a pergunta em tipologia, página 11, poderias ampliar o item. 21. Tensão. A convivência com a belicosidade substituída pela perseverança na adaptação à serenidade. Pois é, essa é a minha realidade, assim, do dia a dia, né? Super tensa. Por quê? Porque eu estava sempre esperando uma traição, sempre esperando uma coisa que desse errado, sempre... E assim, o pior é que você não identifica, sabe aquele feeling assim que vem aqui na tua cabeça, fica rodando e você, mas por que eu estou assim? Não tem razão de ser. E não conseguia identificar. Aí agora eu estou conseguindo identificar. Quando eu tenho uma situação... primeiro eu vejo assim, poxa, é real isso? Eu vou bem no básico, é real? Tem motivo? E por que está acontecendo isso? Será que eu estou precisando melhorar a minha condição energética? Aí eu vou num crescendo, até encontrar. Bom, isso é medo de alguma situação, é reflexo de um medo, desse medo que eu identifiquei, do abandono do grupo. Porque tem várias facetas. São várias emoções que ficaram ali e eu não consigo identificar de imediato qual é a emoção, mas depois eu consigo. Agora, paralelamente a isso, quem vive numa tensão dessa, óbvio que está para sempre o ataque. Não pensa em outra coisa, está sempre se defendendo, sempre em reatividade. Se eu fosse resumir essa tipologia, porque eu não quis nem fazer uma coisa muito resumida, porque isso aqui está elencado a minha situação, né? Às vezes, porque assim, eu podia resumir em 3 itens. Autovitimização, insegurança e... deixa eu ver. Tem um outro item que eu tentei resumir. Insegurança, autopreservação e vitimização. Mas aí eu achei que ficava pequeno... E não dava, porque a numeração podia ser autossegurança, agressividade, né? Podia ser isso aqui, mas assim expandiu melhor, eu acho que está ótimo. E é como ajudar a terapêutica, né? Porque sem a visão, a visão do paradigma consciencial, qual é o máximo? A serenidade. Eu estou em busca disso, eu estou me trabalhando para alcançar o serenismo. Não sei quando, mas essa é a meta. Então, aí você vai reciclando, você vai vendo que não precisa ter... As pessoas são como você. Depois que eu escrevi esse verbete, muitas pessoas se identificaram com esse medo. Mas, antigamente, eu só achava que era eu. Imagina. Em Fatologia, página 7, 9ª linha. Que habilidades seriam necessárias investir para priorizar a formação da couraça holossomática? Olha, a couraça holossomática tem um verbete muito bom com esse nome, que é da professora Alzira. E as couraças são as defesas do ego, as defesas que você vai precisando fazer as couraças para ir se defendendo. Então, é o contrário do que eu estou fazendo aqui. A couraça você vai acumulando reações, defesa do ego, situações, estratégias para se defender. E aí você vai cada vez ficando mais prisioneira do medo. Então, você precisa enfrentar o medo, fazer as coisas apesar do medo. E, ao fazer isso, você vai tirando as couraças. É o inverso. Mas leia o verbete couraça holossomática, que ele é muito bom, muito elucidativo.
Na fatologia, página 7, 10ª linha, de baixo para cima, poderia explicar a desdramatização da retroemoção fossilizada? Desdramatizar significa você procurar o oposto, que é exatamente a realidade. Então, quais são os fatos? Primeiro, você tem que estar muito certa disso, porque assim, desdramatizar é emocional. E identificar a realidade, elencar fatos que realmente comprovem aquela situação, já é uma situação mais mental somática. Então, desdramatizar, a primeira coisa, você tem que racionalizar. E na desdramatização, você não faz de uma vez só, você faz aos poucos, como eu estou fazendo, né? Então, hoje, eu sei que ainda tenho esse trauma, né? Ainda estou reciclando, estou vendo outras abordagens, mas eu já não estou traumatizando. Eu só estou conseguindo ficar aqui defendendo esse verbete, porque com certeza 51% eu já reciclei. Senão eu não estava rindo. Sorrindo, sem medo. Esse negócio de medo de falar em público, eu acho que você já está curada, viu? Porque, não, você não acha, não? Pode ser outro medo agora, vai avançando para limpar isso, né? Fatologia, página 7, 10ª linha. Domesticação do estado afetivo retrógrado em relação ao tema. Eu não encontrei a 7ª. 7ª linha, página 7, 10ª linha. A 10ª. Domesticação do estado afetivo retrógrado. Pois é, exatamente o retromedo. Porque é a síntese, né? É um estado afetivo retrógrado. Que veio... como eu quero dizer a palavra patológico, né? Porque às vezes pode ser até retrógrado, mas não ser tão patológico, mas o retromedo é essencialmente patológico. Essa mesma pessoa pergunta, pede, né, para você expandir aquela enumeração de itens começado com memória, lá da parafatologia, página 7, 3ª linha. Eu até comentei que forma o máximo para o teu verbete, né? Sim. Que é um conforto da enciclopédia que pouca gente utiliza. A especialidade, eu aprovei o título desse verbete, a especialidade era autopesquisologia, porque eu não sou da área de saúde, então eu não me sentia capaz de falar sobre medo, retromedo, né? Mas aí a professora Neida Cardoso sugeriu essa especialidade. E tem tudo a ver. Eu aceitei na hora quando ela sugeriu, porque tudo tem a ver com a memória. Porque o retromedo está na nossa holomemória, né? Então, onde é que ele está guardado? Foi aí que eu fiz essa enumeração, né? Porque ele está guardado na memória holobiográfica. Porque qual foi a agressão que você sentiu? No meu caso, me senti abandonada pelo grupo, né? A memória energética do bloqueio holochacral. Claro, para estar guardado, ele tem a substância que guardou, é energia, não é? Está lá fixado pela energia. A memória psicossômica dá para insegurança. Exatamente. O psicossoma interpreta como uma para insegurança. Você está lá com um registro negativo, você se sente insegura em relação àquele registro. A memória paracerebral do conflito. Então, o que é que tem no meu paracérebro? O conflito. Eu fui abandonada, eu fui traída, eu fui injustiçada, eu fui desprezada. Então, são essas palavras que vêm. É esse conflito que está no meu paracérebro, né? A memória intermissiva do trauma, porque não é porque você está no intermissivo que você não está lembrando daquele trauma. Você é a consciência. Ao contrário, lá no intermissivo fica até mais... Fica com a vara curta para poder... Exatamente, né? Porque a gente pensa que é só quando a gente volta que vai sentir isso. Não, mas no intermissivo você está no seu paracérebro, você está vivenciando também esse trauma. A memória paragenética do temor, porque na minha paragenética, se eu ainda estou
ainda estou refletindo, ecoando esse medo de outras vidas aqui na minha vida, é porque ainda está na minha paragenética, porque a minha genética não conseguiu. É a minha paragenética que é mais forte do que a minha genética. A memória retrocognitiva foi os flashes retrocognitivos que eu tive no acoplamentário, que me fizeram lembrar das emoções e eu consegui desassediar e escrever sobre esse verbete. Eu acho que terminou, já né? terminou. Professora Sônia, também sou médico, homeopata, e para pesquisar mais informações sobre o medo, pude ter acesso a uma estatística americana importante. O medo de falar em público é o medo número 1 da humanidade. O medo de morrer, que é a tanatofobia, é o número 5. O que a verbetógrafa acha desses dados? O de morrer é o número 5 e o de falar em público é o número 1, não foi? Olha, eu não sabia desses dados, eu fiquei até surpreendida, porque meu medo é top. Medo de falar em público. Não estou sozinha. Tá vendo? Mas o que eu tenho visto é o seguinte: duas abordagens eu vou dar. Aquele apanhado da para-história, né? Você vê que ali tem muita repressão, tem muita situação de manipulação. Então, falar, se expressar, sempre foi um perigo constante, né? E aí eu acho que muitas pessoas têm como base essa situação. E imagine na Idade Média você se expressar, que é exatamente uma coisa que eu percebi, é que no início, não sei se deu para vocês visualizarem ou então ter atenção, na pré-história a hegemonia era da ignorância, é um medo instintivo, né? Eu acho isso importante a gente ver. Na Idade Antiga, o misticismo, o medo era fora dos deuses, eles vão nos castigar. Mas quando chegou na Idade Média, a religião internalizou o medo. Então, você que não presta, você está provocando tais situações. Então, o medo é interno. E isso eu percebo em mim até hoje. Tem muita culpa, muita situação assim. E aí, nessa época da Inquisição, o medo veio pela autoexpressão, como você falou, né? Você não exatamente. podia falar nada, não podia se expressar. Você não podia. De até o maneira iluminismo, diferente. né? Até o iluminismo você... o iluminismo mesmo, né? A Revolução Francesa cortou a cabeça de muita gente. Então, eu tenho uma hipótese que ainda não confirmei, é só uma leve intuição assim, que eu fui decapitada. Eu tenho até uma marca aqui, uma amiga fez assim: poxa, Sônia, tá certinha a marca aqui. Eu disse: não, de repente é uma linha que eu ainda vou ver, né? Mas a expressão a gente vê, e quando eu coloco aqui na fatologia, o controle de indivíduos, a manipulação de pessoas, a deturpação de ideias, tudo isso faz com que a gente iniba a nossa expressão. E sempre fica esperando a questão da retaliação, não é? Por outro lado, também tem traços conscienciais que faz com que a gente tenha esse medo. Por exemplo, o medo de não se sair bem, a questão do orgulho, né? A questão está sempre bem na fita, não quer decepcionar ninguém. Então, tem traços conscienciais aí também envolvidos. Mas os traços conscienciais, eles foram formados ao longo da história, né? De toda a nossa para-história, né? Toda a nossa história. Eu tinha até anotado aqui, o medo de falar em público. Temor da crítica, receber julgamentos negativos, o loco externo, né? Como eu coloquei até na minha patologia, a preocupação com o ego, mas o que eu li também é que ele não é inato, é desenvolvido durante o processo de socialização do indivíduo, valores e crenças de uma sociedade na qual está sendo inserido. Então, eu acho que na base de tudo, está tudo junto, não é uma coisa só, mas está tudo junto. Agora, eu esqueci qual foi a segunda parte da pergunta, Rosa. E do medo? Não, ele só perguntou. Só pediu para você ver se você concordava, o que você pensava disso? Você veja, até aqui nós, entre nós, né, que não, o professor Walter sempre incentivou muito o debate e tal. É difícil. Na minha tertúlia. Olha lá, que nós temos aquela lá, ó, aquela frase lá, ó. Recomendação: não permaneça invariavelmente
em silêncio aqui no tertuliário. O paracérebro é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Eu acho interessante, então, que quer dizer que o medo de falar em público ainda está em primeiro lugar do que o medo da morte. Sim. Mas, de certa forma, esse medo, tem a ver com retromedo, e o que está por trás é o medo da morte. Mas as pessoas não reconhecem Mas que a não morte está reconhecem, longe né? de mim, né? A gente sempre acha que E tem medo de morrer, mas acha que ele nunca está perto. é difuso e não é compreendido, por isso ele fica em primeiro lugar, né? O medo de falar é uma coisa mais Então, do dia a dia, né? Mesmo entre nós, na época das mini tertúlias, era difícil fazer pergunta, era difícil, e assim, estávamos em família. É por isso que aquela placa lá... Exatamente. E cai no retromedo autoimposto, né? A insegurança decorrente da retroemoção doentia causada pelo choque da dessoma ecoando na neovida. Porque se você não podia se expressar ou se expressava, morria, né? Então, é o medo, no fim, é o medo da dessoma. Vamos lá fazer um bate-bola aqui rápido. Patologia, página 7, penúltima linha. Poderia falar acerca de a conexão pacífica com a arquitetura do cosmos? Sim. A arquitetura foi uma brincadeirinha, né? Porque eu sou arquiteta, então é só para senha para mim, senha. Mas é assim, é você entrar no fluxo do cosmos. Quando você consegue entrar no fluxo do cosmos, minimamente eu tenho essa experiência, você não precisa ter ansiedade, você não precisa ter medo. Parece que está tudo sob controle e sai a solução melhor. Então, entrar nesse fluxo do cosmos, claro que exige muito esforço, tem muito trabalho, muita pesquisa, muita interassistência, mas quando você entra nesse fluxo do cosmos, você se sente segura. Pronto, vem a coragem, né? Você sabe que está tudo sob controle e que você não vai ter retaliação. Sabe aquela história do código de Hammurabi? Sim. Em Parafatologia, página 7, última linha, poderia mencionar alguma casuística pessoal relacionada com a expansão da consciência ao acessar a central extrafísica da fraternidade? Olha, quando eu estava fazendo a maratona do Homo Sapiens Pacífico, que teve o ano passado na Intercamp, eu me senti expandida e assim, sabe aquela sensação de que o mundo todo era meu amigo, que era todo mundo assim muito fraterno, eu me senti livre. E para eu me sentir assim, foi a primeira vez que eu me senti dessa forma. Eu acho que eu devo ter tido algum acesso a essa central, porque fraternidade não era uma coisa muito do meu dicionário. Não, imagina. Não é uma palavra que eu lembrava. Não era uma palavra. Eu podia até, eventualmente, ter situações, né, que eu expressasse isso, mas não é a primeira palavra na minha mente. Memória. E aí eu quero complementar também que também não foi só isso, foi a TENEPS, o início da TENEPS. Estou com 2 anos e meio de TENEPS. E isso também, estou formando neosinapse, né, de situações que já me aconteceram, situações que eu vou falar, eu vou fazer, sabe aquele negócio assim quase, olha, você vai agora levar o troco. Aí quando eu acabo de falar isso, telefone, quando eu acabo de falar isso, tente ser mais assistencial. Aí eu peguei o telefone de novo, olha, não é bem assim, vamos tentar fazer de outra forma, porque claro que aquilo foi amparo. E a TENEPS tem me mostrado uma outra forma, outras sinapses. Você sabe que essa semana, para fazer uma revisão de um verbete, eu entrei em contato com o verbete Central Extrafísica da Fraternidade. Uma coisa que eu não me lembrava de ter lido é que fala do fluxo cósmico da central. Que o fluxo cósmico ele pode ser categorizado, né, em 3 eixos, que é o da central extrafísica, que é o da central da verdade. Eu achava que o fluxo cósmico era uma coisa só. E no caso do fluxo cósmico, centrado na originado, com aquele
Holopensen, né, da Central Extrafísica da Fraternidade, ele tem os sentimentos elevados. E aí, pesquisando mais sobre sentimentos elevados, que aliás é um verbete que vai aparecer aí em pouco tempo, você vê que, por exemplo, uma coragem saudável, o perdão, alguns outros sentimentos, assim, são todos sentimentos elevados. Existem vários sentimentos elevados que estão dentro desse fluxo cósmico da Central Extrafísica da Fraternidade. Então, porque assim, para mim foi uma surpresa eu ter caído dessa ficha, porque para mim falava em Central Extrafísica da Fraternidade, eu só linkava com fraternidade, mas existem diversos outros sentimentos elevados que vão numa gradação, né, até chegar à fraternidade. Então, acho que é legal para a gente perceber que você fala, meu dicionário não entra, de repente entram tantas outras palavras do sentimento elevado que você está no fluxo da Central Extrafísica da Fraternidade, nem sabe, né? Na verdade, quando eu estou começando a praticar na teática porque as ideias são muito fáceis para eu entender, mas a prática, não tenho sinapse tanto assim para praticar o paradigma consciencial. Mas ao momento que você vai praticando, adotando como rotina útil, no dia a dia, né? Não é assim, agora eu vou fazer a TENDEPS, não, agora eu vou escrever. Não, é no dia a dia, no trabalho, é você convivendo com as pessoas. Quando você entra nesse fluxo, você conecta com o amparo e você vai tendo essas expansões. É muito bom, a sensação foi ótima. É como assim, poxa, eu preciso ajudar mais, as pessoas estão precisando de mim, eu estou reclamando por pouca coisa, né? Então, assim, botei o foco no outro, não só em mim. Porque quem tem muito medo, principalmente retromedos, que é aquele medo difuso, é sempre o foco na pessoa, porque é a autoproteção, né? Então, como é que você vai pensar nos outros se você se sente ameaçada? Mas quando você está no fluxo do cosmos, quando você está desempenhando seu papel, procurando pelo menos melhorar, né? Se melhorar, você entra nesse fluxo. E aí você tem extrapolacionismo. Poderia expandir a pressão do cardiochakra e o entalo do laringochakra? Pois é, são as minhas sinaléticas em relação ao retromedo. Quando eu tenho aquele baque aqui no coração, aquela pressão no coração, e já começo com dificuldade no laringochakra, eu já sei que tem uma emoção aí bem forte. E aí eu paro para pensar, para refletir, e a maneira de eu trabalhar, a solução, né, para pelo menos entender, é o circuito coronofrontochacal. Poderia ajudar a entender como racionalizar um trauma ocorrido perante a ausência do medo saudável, preservador do soma? Não entendi. Entender como racionalizar um trauma ocorrido perante a ausência do medo saudável, preservador do soma. Bom, eu acho que ela está querendo que você faça um contraponto, né, entre o trauma ocorrido por alguma coisa que foi feita, algum um fato ocorrido que traumatizou, né, e a necessidade do medo saudável para preservar a vida. Olha, seja medo saudável ou retromedo, você tem repercussões no soma, tem repercussões energéticas. Então, a diferença aí é só você verificar se tem sentido ou não tem sentido, se tem situações para justificar aquele medo, aquelas repercussões. Se tem, ok, é um medo de autopreservação, tal. Se não tem, aí você tem que buscar mais atrás. Mas os dois, eu entendo que os dois têm repercussões energéticas e no soma. Você pode expandir o paradoxo, paradoxo de o retromedo gerar vida sem vida? Pois é, porque se você passa o tempo todo na autopreservação, na autoproteção, você só pensa nisso, você fica, parece que só tem um objetivo, é se proteger. É terrível, uma tensão danada. Então você não vive a vida, você não... eu estou sempre tensa, vamos tomar um café, alguma coisa assim, aí eu estou... Não, mas olha, precisa fazer isso, não sei o quê. Quer dizer, você não vivencia, você não aproveita o aqui e agora existencial. E aí você está perdendo tempo.
Você tem que realmente ultrapassar essa situação. O outro paradoxo é o da reprise autorrenovadora. Pois é, você voltando a essas situações, principalmente com a técnica da visualização parapsíquica, ou então lendo o seu entorno, o seu dia a dia, você vai vivenciar, você vai ter a oportunidade de racionalizar aquela situação, e aí você vai ter insights, inspirações para sair dessa pressão, né? Na tipologia, você podia falar, ele pede várias coisas, mas no nosso tempo eu tenho 3 folhas de pergunta desse décimo tertuliano. Eu estou pensando aqui aquelas que são mais assim, do verbete aqui. Na tipologia, vamos ver aqui, ó, o 6, desconfiança, o 12, hiperconsciência, e o 20, rigidez. Bom, desconfiança é o próprio medo, né? Porque se você não confia em ninguém, você vai ter desconfiança o tempo todo, com tudo e com todos. Qual é o próximo? Hiperconsciência. Hiperconsciência. 12. Sim, a omissão deficitária frequente substituída pela ação suplementar reiterada. Porque se você pensa em se preservar, você prioriza mais seu ego. Você está mais funcionando no modo instintivo. Aí você não vai fazer assistência, você tem a omissão mesmo, o tempo todo você é omissa, porque você está só olhando para você. Vamos voltar aqui para o 11, hipoacuidade, que eu achei bem importante aqui, ó, a encriptação dos adcons substituídas pela lucidez revelada pelos cons magnos. Pois é, o adcons é a adição de cons, né? Então, se eles estão, os cons que você tem, se eles estão encriptados, feito uma esfinge, né? Você não consegue saber se tem ou não tem. Então, você precisa recuperar a lucidez, que é exatamente você saber o que é que você tem, e o melhor é os cons magnos, os cons do curso intermissivo, né? Que é o que eu estou conseguindo recuperar. Quando ao passo que eu estou vendo que o direcionamento da minha ProEx, o que é que eu tenho que reciclar, as coisas prioritárias para mim, isso é recuperação de cons magno. E a rigidez? A preferência aos padrões rígidos, substituído pela possibilidade de permitir-se vivenciar o devir. Pois é, se você está o tempo todo fechada na sua segurança, você é rígida, você tem que ter controle e você não quer que os padrões fujam do seu controle. Mas aí, com a interiorização do paradigma consciencial, eu estou vendo que está tudo sob controle. Eu não preciso controlar. Eu não preciso controlar o cosmo, veja. Na terapeuticologia, ele pede para você falar do 1, que é aceitar, 5, que é analisar, e 11, que é retribuir. Bom, não sei se felizmente ou infelizmente, mas para você reciclar o retromedo, você precisa ter a coragem evolutiva, né? É exatamente o oposto. Você tem que enfrentar, aceitar que você está com esse problema evolutivo e precisa resolver. Admitir que tem, né? Também, né? Admitir que tem, né? Com certeza, senão nada começa, né? Tudo é assim. Você está sempre arranjando desculpas para o outro analisar, né? O 5 que é analisar. Estudar lacunas e gatilhos pensêntricos patológicos. É exatamente isso que eu fiz ao longo desses últimos Você anotava isso sistematicamente? Sim, com certeza. Levava papel onde você está, onde você estivesse, você anotava? Às vezes eu até podia não anotar, estava numa obra, alguma coisa assim, mas quando eu chegava em casa eu ia refletir. E eu tenho por hábito, toda manhã, depois que eu tomo meu café da manhã, meia hora eu faço ver e reflexão. Ah, que bom. Aí pronto, aí eu passo a limpo aquilo, aí eu vejo que aquilo, identifico ali aquele problema, aí eu vou aprofundar, vou ler, vou aprofundar, procuro o dicionário, eu adoro ver o dicionário, as palavras, né, porque eu gosto da palavra correta. E aí você tem, porque nós temos lacunas, muita lacuna na nossa holomemória. E os gatilhos pensando patológicos, exatamente aqueles engramas, né, que ficaram lá, quando eles aparecem aí, ó, é um gatilho. São ativados, né? São ativados. E retribuir.
A retribuir é o que eu estou tentando fazer aqui, não é? É agradecer a tudo que recebi, todas as ajudas, tanto de Consins e Consciex, e tentando desmistificar o retromedo, né? Porque eu acho que, pelo que eu percebi, muitas pessoas têm, mas como ele é muito difuso, muito sutil, não conseguem identificar. Mas agora, pelo menos, lendo o verbete, pode ser que consiga identificar alguma coisa, né? Se você tivesse meio minuto para falar alguma coisa, o que você falaria para todo mundo aqui que está te ouvindo? Em relação a retromedo. Olha... Não tenhamos retromedo, é isso? Eu acho que eu falaria algum megapensene. Então fala. Retromedo, alterância inibidora. Então, para que nós pratiquemos, né, aquele trinômio, comunicação da consciência, comunicação, parapsiquismo e intelectualidade. Não é? Com uma alterância desse tipo, tudo fica bloqueado. Então, eu acho que a gente precisa realmente deixar o retromedo passado a limpo. Muito bom. Olha, nós aprendemos muito aqui com você. O tempo nosso já se esgotou. Eu vejo que a gente não deu espaço de novo para vocês falarem aqui, fazerem perguntas. Isso significa que ela precisa de voltar, né? Para a gente poder ter espaço, né? Porque muitas perguntas aqui. Então, a gente aguarda novos verbetes seus. Você falou que tinha um, assim, que você precisava de fazer, talvez, nessa linha. Não sei se eu estou lembrando, né? Então, a gente aguarda para a gente continuar a discussão aqui. Parabeniza você pelo belíssimo verbete, pela belíssima apresentação. A gente agradece a presença de todos vocês, dos teletertulianos, foram muitas perguntas também, das energias que ajudaram aqui a montar o campo, a movimentação, né, do debate, e a gente sempre comenta que são os tertulianos, os teletertulianos, e o verbetógrafo do dia que ajudam e que são os responsáveis, né, pela manutenção e qualificação do nosso debate. E a gente sempre aguarda todos vocês. Na verdade, a gente precisa da presença de todos vocês para a gente movimentar o nosso debate. Então, a gente aguarda diariamente vocês, de 12h30 a 2h30 da tarde. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 4 perguntas presenciais e 37 perguntas online. Hoje nós teremos os convites. Nilza, sobre o tenepsologia, a Paula Souza, concurso Reurbanização Extrafísica na Europa, e a Marilza Andrade, convidando para o debate do CAEC. Boa tarde a todos os tertulianos e telestertulianos. Estamos aqui para convidá-los para o curso Tenepsologia, Teoria e Prática da TENEPS. Este curso será realizado pela ICTeneps em parceria com o CAEC, nos dias 9 e 10 de abril, portanto, agora no final de semana, das 9 horas às 12 horas e das 15 às 18 horas. Ele será realizado na sala 205 do discernimento. E esse curso ele tem como objetivo disponibilizar as informações indispensáveis sobre as vivências da paratécnica interassistencial da TENEPS. E traz, assim, como exemplo, as bases da TENEPS, a consolidação da TENEPS, a autoconfiança da TENEPS e a TENEPS avançada. Mais informações pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail do CAEC, caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar, em nome do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, para o curso Reurbanização Extrafísica na Europa.
Esse curso vai ser realizado agora nesse próximo fim de semana, 9 e 10 de abril, aqui no auditório do CAEC. Nós vamos fazer uma atualização em relação ao que temos de mais avançado em termos de reurbanização extrafísica na Europa, e vamos ter como temas a relação da para-reubanologia com a pacifismologia. Vamos falar da situação dos refugiados na Europa, o Holocarma das Nações. Vamos falar em aportes reubexológicos, para diplomacia, ou seja, vários temas bastante avançados de pesquisadores que estão na Alemanha. Os professores são Anne-Catherine, Regina Tschut, Eduardo Vicenzi e Isabela, que está na Finlândia. Quer dizer, são pessoas que estão em loco, vendo e pesquisando a reurbanização extrafísica na Europa. Esse curso é em parceria com o CAEC, tem o apoio do CAEC, e para informações e inscrições, vocês podem contactar o CAEC com o número 45-3525-2652, ou então por e-mail, caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o CAEC, o debate que existe no CAEC todo domingo às 15 horas. Esse é uma atividade gratuita e este domingo, próximo, dia 10, nós teremos cirurgia de destino, um debate sobre esse tema, a identificação da correção da rota evolutiva através da cirurgia de destinos. A debatedora sou eu. E espero contar com a presença de todos. Domingo, dia 10, às 15 horas. Muito obrigada. Para amanhã, nós teremos o verbete Direitos da Mulher, especialidade Intrafisicologia, e a verbetógrafa será a professora Patrícia Mello. Agradecemos a presença, a atenção de todos e tenham uma boa tarde.